E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor de História. Hoje é quinta-feira, nesse período aí que a gente está passando difícil no Brasil, no mundo inteiro de isolamento social. Hoje a gente vai fazer questões de filosofia medieval. São questões bacanas, questões boas. E lembrando que eu faço essas questões são feitas por mim, tá? No modelo de Enem, como eu já falei para vocês, a gente vai fazer outros modelos também. Mas elas servem porque vocês sabem que enquanto a gente faz as questões, a gente está revisando o conteúdo. Só pegar um negócio que vai cair. A gente está revisando o conteúdo. Então esse é o objetivo. Eu nunca faço uma questão rapidamente, só para eliminá-la. A gente revisa o conteúdo. E nesse caso aqui, de filosofia medieval, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo que vocês vão ajudar demais o canal a crescer, porque aqui tem filosofia, tem sociologia, a gente faz estudos de obras detalhados para não deixar passar nenhum detalhe, para a gente compreender bem sobre os autores, tanto de filosofia quanto de sociologia. Mas tem história geral, história do Brasil, tem muito conteúdo e o conteúdo é completo para o Enem e demais vestibulares. E antes da gente começar as questões, eu quero dar um outro recado que é muito importante, eu conto com o apoio de vocês. O canal Parabólica hoje ele é parceiro do Passeio Direto. O que é o Passeio Direto? É a rede de estudos, maior rede de estudos do Brasil, certo? A gente tem lá mais de 18 milhões de estudantes que utilizam o Passeio Direto justamente para poder se inteirar, para poder buscar conteúdo. Você tem uma variedade imensa de conteúdos, como mapas mentais, listas de exercícios, videoaulas. Então você tem muita coisa dentro dessa rede do Passeio Direto. E nós somos parceiros do Passeio Direto e eu vou deixar o link aqui. O primeiro link da descrição é para vocês serem direcionados ao Passeio Direto. Se você não conhece, você faz o seu login, você faz o seu cadastro e pronto, você já tem acesso a imenso material, tanto de outros estudantes que compartilham, quanto também de profissionais de educação, como é o meu caso, e lá vocês vão encontrar o meu perfil, é só procurar lá canal Parabólica que vocês vão me encontrar lá, basta só me seguir e acompanhar o conteúdo, porque lá tem coisas exclusivas também que eu estou publicando, certo? Então não percam tempo, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos então falar aqui sobre filosofia medieval. Eu selecionei algumas questões, tanto de São Tomás de Aquino quanto de Santo Agostinho, e a gente vai iniciar agora respondendo. E a primeira questão vocês já estão vendo aí na tela, vamos com muita calma, porque aqui tem muito conteúdo para ser explorado dentro dessas questões. Então nós temos aí uma questão aí com dois pequenos textos, duas frases, bem característica do Enem, né? As boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Então nós temos aí um pensamento, uma frase do monge Martinho Lutero, responsável lá por dar início não dar início, mas por ser um grande nome da reforma religiosa, da reforma protestante. Segunda frase. Dividi a humanidade em dois grandes grupos. Um é o daqueles que vivem segundo o homem, o outro o dos que vivem segundo Deus. Damos misticamente a esses dois grupos o nome de cidades, que quer dizer sociedade de homens. Então nós temos aí já um pensamento, uma frase de Agostinho de Hipona. Vamos então para a questão, para anunciar a questão, saber o que eles querem da gente, para a gente poder inserir essas frases no contexto. Martinho Lutero, está lá, séculos XV e XVI, era um teólogo e monge agostiniano, significa que ele seguia as ideias do Agostinho de Hipona. Ou seja, um seguidor de Agostinho de Hipona, que também pode ser chamado de Santo Agostinho aí, como um doutor da igreja, né? Que está nos séculos, que está bem antes do Martinho Lutero aí, né? Um milênio antes do Martinho Lutero, aí, séculos 4 e 5, ao qual muitos de seus pensamentos foram levados para formular os princípios da Reforma Protestante em 1517. Entre eles, então, a pergunta está querendo saber da gente, extrair da gente, o que de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona
Lutero levou para o seu pensamento como um monge, um teólogo agostiniano, certo? Vamos lá então. Entre eles, né, entre os princípios que foram utilizados de Agostinho de Hipona por Lutero na Reforma Protestante, a gente pode citar o quê? Alternativa A ideia de confronto entre o bem e o mal, advindo da filosofia maniqueísta, ao qual Agostinho se engajou no início de seus estudos filosóficos. B. A conciliação entre razão e fé, onde o primeiro se sobressai ao segundo. Olha, eu coloquei um ponto e uma vírgula, mas não tem importância. Visto que Lutero estava inserido em uma sociedade já moderna, capitalista, né, o início do capitalismo, e Agostinho sendo considerado um filósofo à frente de seu período, Pedro Renault. Mas tudo bem, isso aí vocês entendem. Tem coisa que passa mesmo, eu faço bastante coisa e acaba passando. C. Não dá para confiar também na correção ortográfica, né, dos editores de texto. Né? A fé como conciliadora, sendo o único caminho para a verdade de Deus, sendo alcançada através da conversão e da meditação. Meditação. Ô, Pedro Renault. D. Não desistam de mim, por favor. O trabalho material na terra, reino dos homens, como construção para se chegar a Deus. E as críticas ao livre-arbítrio, visto que a única verdade é Deus e a fé está ligada a se sujeitar à sua obra e vontade. Vamos lá, gente. É para pensar. Aqui vocês é uma questão, inclusive, de história, né? Para a gente pensar, não só de filosofia, encaixa aí a história, para pensar no que é uma reforma protestante de Lutero, e o que ele levou de Agostinho de Hipona, do pensamento central de Agostinho de Hipona, que tem a ver até mesmo com a própria história do Agostinho de Hipona, que daqui a pouco eu falo para vocês, assim, conforme a gente for respondendo esse exercício. Deixa eu ver o nosso tempo ali. Alternativa correta. O que Lutero levou de Agostinho de Hipona para a Reforma Protestante, em 1517, é a alternativa, deixa eu ver ali, C. Olha só. A fé como conciliadora, sendo o único caminho para a verdade de Deus. O Lutero, ele vai defender a ideia, o princípio que vem de Agostinho, que é salvação pela fé. Isso vai diferenciar, por exemplo, do Calvino, que vai falar de salvação pela obra em Cristo, obra pela igreja, o trabalho, né, as sociedades calvinistas, né, a própria obra, quando a gente fala do livro que a gente vai trabalhar aqui, vocês já estão avisados, né, no estudo de obra do Max Weber, sobre o espírito do capitalismo, né, o protestantismo e o espírito do capitalismo, que a gente vai trabalhar aqui, fala disso, né, da questão sistemática dos calvinistas. Mas aqui a gente está falando de Lutero. Então a gente está lá, a fé sendo o único caminho, basta ter fé para a verdade de Deus, sendo alcançada através da conversão e da meditação. Isso tem a ver com a própria história de Agostinho de Hipona, porque Agostinho de Hipona conheceu muito, dizia ele ser um homem triste e um homem vazio antes de conhecer, de chegar à fé de Deus. Então, ele mesmo se converteu. Ele tinha uma mãe cristã, ele teve acesso ao Antigo Testamento, mas ele fez críticas ao Antigo Testamento. Ele achou, porque o Antigo Testamento, na concepção dele lá, ele entendeu que colocava um Deus que era um Deus que punia, e ele falava, Deus não pode punir. Né? Ele se converteu a partir das cartas de Paulo. Né? O Agostinho de Hipona, ele se converteu ao cristianismo mesmo, a partir do momento que ele foi ler as cartas de Paulo e falou, esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus bondoso que eu acredito. E ele também chegou até a conhecer sobre o maniqueísmo. O maniqueísmo é aquele que vai colocar, a gente tem vídeo aqui sobre filosofia maniqueísta, que vai, eu fiz a barba agora há pouco, tá coçando, vai ficar vermelho aqui, mas que vai definir que para todo bem existe um mal, ou para todo mal existe um bem, o mundo é assim, quase um filme ou uma história em quadrinhos, sabe? E ele fala, não, depois lá na frente ele fala, não é assim, sabe? Tanto é que pela concepção do próprio Agostinho, se o mal existe, é a ausência de Deus.
Porque enquanto Deus está ali, não existe um mal, sabe? Só na ausência que pode ter. Então ele se converte, ele fala, através da sua meditação, através da sua fé, da sua oração, você se converte. Então ele acreditava que era possível se converter. Que uma pessoa que nasceu sem ser cristã, ela não tinha que ser necessariamente jogada na fogueira. Mas ela tinha a chance de se converter. E o que o Lutero fez, gente? O Lutero acreditava nisso. Falou assim, você tem a fé? É claro que um contexto outro, um contexto diferente, mas a salvação vem pela fé. É essa, talvez, o grande princípio de Agostinho que vai ser levado para a reforma de Lutero, tá? Então, vamos ver por que as outras estariam erradas. Daqui a pouco tem outra questão de Agostinho que eu formulei para vocês. A A diz assim, a ideia de confronto entre o bem e o mal. Já falei para vocês que o Agostinho mesmo, ele não seguia o maniqueísmo. Ele teve lá no início lá de seu princípio filosófico, lá no começo, mas ele abandonou isso, advindo da filosofia maniqueísta, ao qual Agostinho se engajou no início. O Lutero não levou esse maniqueísmo de bem e mal do princípio do Agostinho, tá? A alternativa B diz, conciliação entre razão e fé, onde o primeiro se sobressai ao segundo. Não, é diferente. Gente, o Agostinho, ele buscava conciliar fé e razão sim, tá, gente? Não vai falar que não, ele buscava. Só que o segundo se sobressai ao primeiro, a fé sobressai sobre a razão. Não a razão sobressai sobre a fé. Onde o primeiro se sobressai ao segundo, visto que Lutero estava inserido em uma sociedade moderna e Agostinho sendo considerado um filósofo à frente de seu tempo. Período. Sem esse negócio de à frente de seu período, tá? Na história, na filosofia, rompe com isso, à frente de seu período. Se sempre insere o filósofo ou a figura histórica dentro de seu período, ela contribui com aquele período, ela constrói aquele período e ela é daquele jeito porque o período que ela está passando certamente por uma transformação. Lembrando que história, a filosofia não dá para sair da história, são filósofos dentro de um contexto histórico. A história é um processo de transição, de transformação o tempo todo, não existe história estática. Agora, é o que eu sempre falo, nós estamos vivendo um período de transformação, ok? A C é a correta, vamos ver as outras. O trabalho material na terra, reino dos homens, como construção para se chegar a Deus. Esse trabalho material ele estaria muito mais ligado, é muito mais complexo do que isso, eu sei, mas esse conceito seria muito mais ligado às ideias de Calvino, tá? João Calvino. E a E diz, as críticas ao livre-arbítrio, visto que a única verdade é Deus, e a fé está ligada a se sujeitar à sua obra e vontade. Gente, aí, se alguém ficou um pouco confuso, o Santo Agostinho, ele acreditava no livre-arbítrio, tá? Ele não fazia umas críticas, falando assim, não, você não tem livre-arbítrio. Só que, pela concepção de Agostinho, de Hipona, eu quero que vocês entendam isso muito bem, isso é muito importante. Mais livre, né? Livre é o homem que acredita em Deus, segundo a concepção dele. Lembrando que é uma concepção cristã, certo? E você tem livre-arbítrio, segundo o Agostinho de Hipona. Não é aquele negócio de que eu tropecei, bati a cabeça e falei, obrigado Deus, foi você. Não, não é isso. Você tropeçou porque você tropeçou. Porque você não prestou atenção no caminho que você estava seguindo, certo? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Mas o que ele fala pra gente é que mais livre é o homem que... Mais livre existe? É tanto que você fala mais livre. É o homem que... Ou a mulher, né, nesse caso, que a gente fala assim, homem, mulher, que eles usavam o termo homem, né? Que é um termo bem machista mesmo. Que... se converte a Deus, que acredita em Deus, né? Entre outras coisas. Fechamos. Deixa eu tomar água aqui antes da gente passar para a nossa segunda questão. A segunda também é sobre Agostinho, por outros conceitos que eu quero tratar para vocês aqui, que a gente faz essa revisãozinha. Então tá aqui um texto também, mais um parágrafo de Agostinho que eu vou ler para vocês. Não houve tempo nenhum em que não fizesseis alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá aprender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos.
compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. Esse pessoal chega... é difícil às vezes. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Como filósofo pertencente à patrística, que é a escola filosófica do Agostinho, tá? Então tá lá, Agostinho de Hipona, séculos 4 e 5, contribuiu significativamente com a transformação das concepções religiosas de sua época e a propagação da fé cristã, discorrendo sobre o tempo, que segundo ele, antes da gente entrar nos exercícios aqui nas respostas, eu só quero dizer para vocês que Agostinho de Hipona, em alguns pontos de vista, ele é considerado um reformador da própria Igreja Católica. Tá? Sabe aquela ideia que eu falei para vocês antes, agora na última questão, sobre fé, sobre conversão, atingir o reino dos céus através da sua meditação, através da sua fé? Aquilo não era uma prática da igreja, certo? Aquilo não era bem visto por muitos pontos na Igreja Católica. E o Agostinho modificou isso, o pensamento dele ajudou a modificar. Então ele tem as suas críticas também à própria Igreja, né? O pensamento do Agostinho é formulado através de muitos estudos. Então ele é considerado Tanto é que tem gente que fala aí que a reforma religiosa ela inicia com Santo Agostinho, ou com Agostinho de Hipona, né? Deixa eu ler de novo aqui o enunciado. Aqui, ó. Como filósofo pertencente à patrística, Agostinho de Hipona contribuiu significativamente com a transformação das concepções religiosas de sua época e a propagação da fé cristã. Discorrendo sobre o tempo, que segundo ele, agora é uma questão sobre o tempo. O texto que ele colocou aqui está falando sobre o tempo e talvez seja a coisa mais legal de se estudar em Agostinho de Hipona é sobre o tempo. Inclusive, tempo é uma palavra tão bonita, né? Vamos lá. Segundo ele, o tempo é resultado de valores estabelecidos pelos homens que, a partir dos estudos da filosofia, ainda em tempos antigos, Grécia, lembrando que o Agostinho, durante um tempo, ele era um neoplatônico, né? Um filósofo, puxava aí da filosofia grega, definiu um ponto de partida para articular a obra de Deus. B. É obra de Deus, que ao criá-lo ressignificou o que existia antes para impor a sua vontade. C. Vem do próprio Deus enquanto prerrogativa, que o criou para definir e dar sentido à vida dos homens. D. O tempo, né? O porque assim Deus quis, não existindo antes de sua criação. E é o próprio Deus ressignificado pela construção dos homens, que o definiram pela conciliação entre fé e razão. Gente, sobre a concepção de tempo em Santo Agostinho, o que está certo? O que é o tempo na concepção de Agostinho de Hipona? Lê o texto, ó. Vamos lá. Só o começo para mim já define muita coisa. Ó. Não houve tempo nenhum em que não fizesseis alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Tendo em vista só esse início, a gente já consegue definir, e a gente tem a aula de Agostinho aqui que eu explico isso, a alternativa correta, a concepção de tempo em Agostinho de Hipona é a alternativa D. O tempo, porque assim Deus quis, não existindo antes de sua criação. Pode parecer estranho, mas é isso. Deus é o criador do espaço, universo em que vivemos, e do tempo. Aí se pergunta assim para Santo Agostinho, para Agostinho de Hipona, o que tinha antes, então, antes de Deus criar o tempo? Agostinho fala, se Deus criou o tempo, o antes, o agora e o depois, não existe antes da criação do tempo. Pode parecer confuso? Pode, mas se Deus criou o tempo, não tem como ter antes de Deus criar o próprio antes, entenderam? Isso é muito interessante. Isso praticamente parece aquele meme, né, de Nazaré Tedesco, né, pensando, mas acho que deu para entender, né? Se Deus criou o tempo, não existe antes da criação do tempo. Mas aí você vai questionar, mas como que é isso? Aí o Agostinho fala assim, isso não se questiona, isso não é questionável, sabe? Não é questionável motivos da criação e não é questionável como, né? Não é questionável como, não tem. Olha o que ele fala aqui no final, ó.
Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando eles nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, eu já não sei. O Agostinho fala, a gente não questiona, a gente não sabe. O que eu sei é que Deus criou o tempo. O antes, o agora e o depois. Mas, e aí? E aí você fala assim, aí, o outro conceito interessante você pensar em Agostinho, mas por que Deus criou? Por que Deus criou? Agostinho fala, a gente não questiona, foi um ato de bondade. Mas a gente não sabe, não dá para questionar o porquê. É um ato de bondade. Lembra que Deus, na concepção de Agostinho, é a única verdade. Então, já sabendo desses conceitos, a gente elimina, acho que todas aqui, né? Por exemplo, A é resultado de valores estabelecidos pelo homem. O tempo é estabelecido por Deus. Então, matou a A. A B diz, é obra de Deus, tudo bem, por enquanto, que ao criá-lo ressignificou o que existia antes para impor. Lembra que não há justificativa, a gente não entende essa justificativa? É uma obra de bondade? Então pronto, não é B. A C fala assim, vem do próprio Deus enquanto prerrogativo que criou para definir para quê? Não há esse questionamento. Entendeu? Então a gente já caiu no mesmo conceito aí, no mesmo erro da B. E o que sobrou aí foi a E, né? É o próprio Deus ressignificado pela construção dos homens. Construção dos homens, não. Que o definiram pela conciliação entre fé e razão. Não. A única alternativa correta que a gente tem, o tempo, o é porque assim Deus quis. Não existindo antes de sua própria criação. Entendeu? O tempo e o espaço, né? Mas deu para entender o que é a concepção de Agostinho? O quanto que a fé ela tem um valor muito significativo e não se questiona essa fé muitas vezes com a razão? Ele não nega a razão, mas a fé é maior na concepção de Agostinho. Mas aí a gente entra no outro filósofo tão importante quanto Agostinho na Idade Média, mas que já está no período do fim da Idade Média, que é o Tomás de Aquino, também doutor da igreja, então a gente também pode chamá-lo de São Tomás de Aquino. O conceito de doutor da igreja, o Agostinho também é doutor da protestante por conta daquela influência de Lutero. Doutor é aquele que dá linha para a igreja, que define dogmas, que ajuda a construir dogmas, por isso doutores da igreja, tá? Agora vamos lá então falar sobre esse outro que é tão importante, a gente tem aula também aqui no canal, que é o Tomás de Aquino. De Deus, nós sabemos que existe, que é a causa de todos os seres e que é infinitamente superior a tudo. Isto é a conclusão e o ponto culminante do nosso saber nessa vida terrena. Então está aí falando que Deus é tudo, a causa de tudo. Nós sabemos, Tomás de Aquino. Vamos lá então. O próprio enunciado que eu fiz aí é maior do que o texto, mas o texto é muito significativo para a gente aqui. Tomás de Aquino, século XIII, então ele já está no final da Idade Média, ele está num tempo bem à frente ali. À frente eu falo no sentido de datas mesmo do Agostinho, nem melhor nem pior, lembrando disso. Foi um importante frade, teólogo e filósofo do período compreendido como Baixa Idade Média, final da Idade Média. A sua escola filosófica, a escolástica, do Agostinho era patrística. Tomás de Aquino, escolástica. Teve características que procuravam compreender as transformações sociais ocorridas em seu período, de maneira que não se distanciasse da fé. Vamos compreender o período, mas sem distanciar da fé. Por isso, bebeu na fonte do grego Aristóteles. Olha que interessante, ficando evidente, hein? Se Agostinho bebeu na fonte de Platão, Aquino bebeu na fonte de Aristóteles. Então, isso fica evidente, né? A fonte de Aristóteles em Tomás de Aquino fica evidente em qual alternativa? A. Definir a verdade em Deus sendo a única verdade, e limitando o reino dos homens a apenas viver sem grandes perspectivas terrenas. B. Colaborar com a cristianização do pensamento grego enquanto sociedade, quando havia divisão de gênero se estendendo para os dogmas cristãos. C. Definir que os homens só serão dignos da verdade ao saírem de seu reino, caverna, né? Aí faz uma alusão ao mito da caverna, e atingirem os céus, que seria o mundo inteligível. D. Defender que tudo existe pela busca da felicidade,
que Aristóteles definia como ética. E essa busca deve ocorrer na vida terrena, sem antes ter a preocupação com o pós-mortem, né, que é o após a morte. Eu falei quase que nem um Henrique Cristo, que é post-mortem, né? E definir que é possível encontrar a verdade no reino dos homens através da teoria das causas, sendo a causa primeira, Deus. Sobre o pensamento de Tomás de Aquino, já num período, vocês têm que contextualizar, nunca tirem, segredo não, a dica que eu sempre dou, nunca retirem o filósofo da sociedade. Estudar filosofia, você precisa entender aquela sociedade, então você precisa entender de história para estudar filosofia, tá? São ciências, matérias, disciplinas vizinhas que estão juntas. Sobre o pensamento de Tomás de Aquino, final da Idade Média, onde o mundo está passando por a Europa está passando por transformações significativas, que irão culminar, inclusive, na Idade Moderna, no Renascimento. Qual que é a alternativa correta? Sobre o que Platão, o que Aristóteles deixa evidente, fica evidente na obra de Tomás de Aquino. A alternativa certa é definir que é possível encontrar a verdade no reino dos homens, através da teoria das causas, sendo a causa primeira Deus. Vamos só pontuar. Uma questão muito importante entre Aristóteles e Platão é que Platão dizia, lá na Grécia Antiga ou na Grécia Clássica, lá em Atenas, que o mundo inteligível é o mundo da verdade, é onde se produz conhecimento. O mundo sensível, que é esse nosso que a gente vive, aqui você não adquire conhecimento, porque esse mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. A gente lembra de algumas coisas do mundo inteligível, e nós já tivemos nesse mundo inteligível. Aqueles que conseguem evoluir a sua alma para uma alma racional conseguem lembrar, mas a gente não produz ainda com perfeição o que se tem aqui. Então, para o Platão, lá na Grécia Antiga, o mundo sensível não é capaz de gerar conhecimento, produzir conhecimento. Esse conhecimento vem do inteligível. O Aristóteles vai falar, não, tem como. A gente consegue descobrir as coisas, gerar conhecimento aqui, se a gente for voltando, se a gente for pensando. São os conceitos da metafísica do Aristóteles, o exemplo que eu sempre uso. Esse metal foi extraído de algum lugar na natureza. Então, se eu começar a pensar, a ter conhecimento, eu vou descobrir de onde veio isso. Gerei conhecimento através disso. Agora, passa isso para o pensamento de Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele, diferente do Agostinho, que não questiona como a criação do tempo e do espaço, o Tomás de Aquino ele fala, não é que eu questiono, eu acredito que seja Deus, é a verdade. Tomás de Aquino era um frade, contribuiu com o pensamento católico. Só que ele tenta descobrir como que foi feito e da onde foi feito, que segundo ele é Deus. Ele tem uma teoria que puxa a metafísica, puxa os conceitos de Aristóteles, que é a teoria das causas. Aristóteles tem a teoria das causas dele, mas você cristianiza esse pensamento, basicamente falando, de Aristóteles, identificando a causa, o motor primeiro. O motor primeiro é Deus. Vamos pensar, ele começa a identificar motivos, né? Deus é a medida de todas as coisas, Deus é um motor primeiro, é o que dá sentido, por que nós temos formas. Ele vai investigando tudo isso. Se você ler no vídeo que eu fiz aqui, você pode falar, não tem sentido, mas para ele, naquele momento fazia, entenderam? Então ele pega isso de Aristóteles, então ele puxa essa ideia da razão que a gente está vivendo aqui no reino dos homens, que se gera conhecimento sim, mas lembrando que a verdade, a gente vai chegar a Deus, afinal de contas ele era um cristão que definia, que colaborava, né, que construía o pensamento católico. Então, as outras estariam erradas por quê? Fala, definir a verdade em Deus, sendo a única verdade. Tá, tudo bem, você pode ir por essa. E limitando o reino dos homens apenas a viver sem grandes... Não, o Tomás de Aquino está identificando as perspectivas terrenas, assim como Aristóteles identificou em seu tempo. A B fala assim, colaborar com a cristianização do pensamento grego enquanto sociedade, quando havia divisão de gênero, se estendendo para os dogmas. É porque o Aristóteles, a gente tem vídeo aqui também falando, lá no livrinho, eu mostrei esses dias aí, a política do Aristóteles, quando ele vai falar das mulheres, não foge a ideia de
do pensamento de gênero em Atenas, especificamente em Atenas, e algumas outras cidades, de que as mulheres elas tinham menos autonomia até mesmo do que os escravos no pensamento de Aristóteles. Mas não é isso que o Tomás de Aquino está levando para o seu pensamento, para formular o pensamento medieval, o ponto central que a gente está falando, tá? O pensamento da escolástica. A C diz assim: definir que os homens só serão dignos da verdade ao saírem de seu reino, caverna e atingirem os céus. Inteligível. Aí seria um conceito se fosse em Platão. A alegoria da caverna, o mito da caverna, que vai definir a caverna como no mundo sensível, que é um mundo imperfeito, um mundo que não é a verdade, só quando você sair dessa caverna e for para o mundo real, que é o inteligível. Não é Aristóteles, isso é Platão, que fique claro. A D diz defender que tudo existe pela busca da felicidade, que Aristóteles definia como ética. E essa busca deve ocorrer na vida terrena sem antes ter a preocupação com o pós-mortem. Primeira coisa, o Tomás de Aquino ele está preocupado com o pós-mortem, sim, com a sua vida pós a sua morte. E outra coisa, é claro, em linhas gerais a gente fala que o Aristóteles ele dizia que a ética é a busca por felicidade. Não é esse também o pensamento que o Tomás de Aquino está pegando para definir o conceito principal da escolástica. O pensamento principal é essa relação da razão e da fé, que é possível, sim, que está lá na alternativa, chegar ao primeiro motor ou à primeira causa, que é Deus, assim como Aristóteles tentou fazer lá, fez lá na Grécia Antiga para poder refutar ou discutir com as ideias de Platão, discordar das ideias de Platão, certo? Pronto, gente, eu espero que vocês tenham acertado essas 3 questões. Aí você fala, nossa, professor, o vídeo fica grande com só 3 questões, é porque é revisão isso aqui, gente, é revisão através de questões, sabe? Pode chegar um dia que a gente tente fazer aqui de forma mais rápida, mas não é o objetivo agora. Eu tenho certeza que eu fiz essas questões justamente para a gente poder lembrar de assuntos que são importantes e muito cobrados no Enem. Tá? O Santo Agostinho, por exemplo, Agostinho de Hipona, tem sido cobrado em todos os Enems. O último Enem foi cobrado, que foi o Enem de 2019. Então fiquem bem de olho nisso. E não deixe de curtir esse vídeo, engajamento, lembrando que é muito importante, né? Eu tomei banho agora há pouco, por isso que eu tô assim, tá? Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo, fui!